Olá, Márcia, muito boa tarde. Boa tarde, Luciano. Tudo Só bom? reforçando também, tudo jóia. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite para a gente estar apresentando o Comeap. A gente que agradece, Márcia, porque é sempre importante para os nossos participantes, né? A gente tem muitos estudantes de graduação, muitos estudantes de pós-graduação. Na realidade, esses dois grupos, inclusive, perfazem a maior parte da nossa audiência, então é fundamental para eles verem nessa perspectiva para o empreendedorismo, para aqueles que ainda estão na graduação, que tão logo eles ingressem na pós-graduação, já há um espaço para eles empreenderem, e para aqueles que já estão na pós-graduação, em nível de mestrado ou doutorado, que existem portas abertas para eles começarem ações empreendedoras, e muitos deles têm excelentes ideias que são desenvolvidas nos projetos, né? Sim, com Maravilha. certeza. E aproveitar, né, que a gente tem aqui o programa Comeap da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e submeter propostas também para o nosso programa. Excelente, maravilha. A gente ainda está aguardando algumas questões que devem estar chegando da nossa audiência. Todos já estão na sala de transmissão nesse momento, né? Então agora eles certamente vão começar em cima do que você acabou de apresentar, entender ou perguntar algumas questões que possam ter ficado ainda em dúvida sobre como aplicar, como desenvolver. Enquanto ainda não chegam perguntas, se você quiser explorar esse tempinho que a gente tem para contar um pouco, né, do qual foi a motivação aqui da nossa unidade para criar essa modalidade voltada para um empreendedorismo acadêmico, né, de certo modo, que atrai pós-graduandos, que atrai pessoas que estão na universidade para trazer e desenvolver as suas soluções tecnológicas com a Embrapa. Né, como você falou, Luciano, assim, o programa está focado, né, em fortalecer o nosso público-alvo é o jovem acadêmico que tem interesse em empreender. Só fazendo uma ressalva que a nossa unidade, ela também trabalha com diferentes públicos-alvos, né? Desde empresas do setor produtivo, universidades, instituições de ciência e tecnologia, cooperativas, e ela sentiu essa necessidade de estar fortalecendo ações com os jovens acadêmicos, né? A gente tem aqui na nossa unidade, além da equipe fixa, né, de pesquisadores, analistas e técnicos que trabalham no desenvolvimento de tecnologias, a gente conta também com colaboradores, e muitos deles são esses jovens acadêmicos, que já demonstraram também interesse, né, futuro de empreender. Então, foi pensando nesse público-alvo que nós estruturamos o programa Comea App. Né, é um programa contínuo, eles vão, assim, nesse primeiro momento a gente lançou essa chamada 01/2023, até eu gostaria de corrigir, na apresentação eu tinha comentado 26/6, mas as inscrições vão até dia 20/6, né, até semana que vem. Então, você que tem alguma ideia interessante, para algum daqueles 7 desafios, por favor, submeta uma proposta para a gente aqui na chamada 01/2023. Sim, as perspectivas são muito boas, né? Porque a Embrapa tem toda uma capilaridade junto ao setor produtivo, então a parte de fomento, certamente que é uma preocupação com muitos dos nossos possíveis aplicadores, né, de propostas no Colmeia. Isso certamente com o apoio e contando com a nossa equipe técnica dando a mentoria, certamente a gente consegue atrair, né, e ter a maior visibilidade para as ações e as ideias criativas que certamente muitos poderão estar aplicando, né? Sim, reforçando também, né, que essa chamada, por exemplo, vigente, ela não prevê recursos financeiros. E aí, como o Luciano falou, a gente vai estar, o Comeap, ele vai estar apoiando a equipe, né, proponente, a estar prospectando recursos também para viabilizar a execução do projeto, da solução tecnológica. E o que o programa também oferece, né, que a gente comentou na apresentação, é toda essa parte de mentoria também no desenvolvimento da tecnologia, na questão também do delineamento também do modelo de negócio para aquela solução, o uso, o acesso à infraestrutura aqui da unidade também para executar o projeto, a possibilidade também que a nossa unidade, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, ela também também tem pedidos de patentes que poderiam também ser utilizados como componentes no desenvolvimento da solução. E também, né, o acesso ao banco genético, possibilidade de acesso ao banco genético, também pensando no desenvolvimento de novos bioinsumos, novos produtos, né, naquelas 4 temáticas do programa Comeap.
É bem interessante esse ponto que você tocou mesmo, né, Márcia? Porque a Embrapa acaba que tem, de fato, vários ativos intangíveis, né, patentes, e que eventualmente poderiam se tornar tecnologias ou soluções adotáveis, né, pelo setor produtivo e que não necessariamente a ideia precisaria ser estanque, vindo de um único indivíduo, e sim de uma equipe de indivíduos que poderiam estar conduzindo e avançando em maturidade tecnológica alguma solução que já esteja em desenvolvimento com a Embrapa, né? Sim, algo que esteja em desenvolvimento, ou que já foi desenvolvido, ou pensar em novas aplicações também para aqueles ativos que também, aqueles pedidos de patentes, é possível também. Chegou uma primeira pergunta, inclusive, da audiência, Márcia, que é alguma que pode ser até inquietação de muitos dos aqui presentes, que às vezes já concluíram a graduação, já concluíram a pós-graduação e podem ficar na dúvida de se o Colmeia também é um ambiente para estas pessoas. Então a pergunta é, não sou mais graduando nem pós-graduando. Mesmo assim, eu posso submeter uma proposta ao Colmeia Up? Então, nessa chamada 01/2023, você poderia, contando que na sua equipe tenha pelo menos uma pessoa que esteja cursando mestrado ou doutorado ou já tenha finalizado. Então, pode ter uma equipe com uma pessoa que tenha perfil e os outros que já têm, ou em nível de graduação, ou que já tenham terminado? Pode sim, mas pelo menos uma pessoa que esteja cursando ou que já tenha concluído mestrado ou doutorado. Por que a gente pensou nisso? Principalmente porque quem vai executar, quem vai desenvolver a tecnologia vai ser a equipe, né? E depois que vai, barra startup. Então, eles precisam também ter esse background na parte científica para também conseguir desenvolver a tecnologia. A nossa unidade, ela também, a equipe, os pesquisadores, né, toda a equipe de pesquisa e transferência de tecnologia, ela vai estar apoiando na parte de mentoria. Mas quem vai colocar a mão na massa no desenvolvimento, na execução, é a equipe, barra startup. É interessante esse ponto que você tocou, né, Márcia, que muitas vezes os pós-graduandos ou mesmo as pessoas que estão pretendendo empreender, elas ficam na preocupação de se vai haver um aporte financeiro para custear bolsas ou algo assim. Isso é uma pergunta bastante recorrente aqui no nosso próprio grupo. Pessoas interessadas no programa já levantaram essas questões. Acho que talvez esse seja até um ponto interessante para a gente abordar um pouquinho, né, explicar bem como funciona para o caso do Colmeia. O que você acha? Sim, sim. Por exemplo, nessa chamada vigente, a gente não está prevendo aporte de recursos financeiros para os projetos que forem selecionados, né? Então, a questão, o que o programa vai estar oferecendo, né? Toda essa questão da bagagem da mentoria para apoiar e deixar consolidar, deixar robusto as propostas de projetos, que a partir daí a gente pode, a equipe com o apoio do Comeap vão estar prospectando recursos tanto de fontes de fomento públicas como privadas. Editais podem abertos, por exemplo, a empresa pode estar submetendo, né, já essa proposta mais madura para esses editais de fontes públicas, ou a gente também aproveitar toda a rede de parceiros e também a questão dos ecossistemas que a Embrapa está inserida para estar prospectando também fontes de fomento privados para aquele projeto. Sim, excelente, Márcio. Até temos uma nova questão aqui, ou mais uma questão, e que certamente é uma preocupação de todos, né? Porque muitas vezes eles ficam inseguros em relação ao momento certo de criar uma empresa, e aí a pergunta é, eu já preciso ter uma empresa, um CNPJ, ou mesmo uma MEI, para submeter uma proposta? Não, para submeter a proposta, você não precisa, você pode submeter a proposta, se inscrever na chamada como pessoa física. Em que momento que a gente solicita que seja formalizada a empresa? Não é na primeira fase, que é na fase de inscrição, é somente na quinta fase, que é a viabilização do projeto. Lembrando, nessa chamada vigente, a gente tem a primeira fase, que é a fase de inscrição, depois disso tem a segunda fase, que é uma fase de avaliação, que é eliminatória, e aí, se a proposta atingir pelo menos 70% da nota, ela passa para a terceira fase, que é a fase de aprimoramento,
onde aí a equipe ela vai estar, né, com mentoria da Embrapa, detalhando, amadurecendo mais a proposta de trabalho para o desenvolvimento da tecnologia e também está delineando uma proposta de modelo de negócios também para aquela tecnologia. Passada a fase de aprimoramento, entra na quarta fase, que é a avaliação final. Nessa fase de avaliação também, se a proposta ela atingir 70%, pelo menos 70%, ela vai para a fase seguinte. E aí a fase seguinte é a quinta fase, que é a viabilização de projeto. Se a equipe / startup já tem recursos financeiros para a execução daquele projeto, entra já na fase da formalização. Se não tem, aí é nessa fase que a equipe, com o apoio do Comea-App, vai estar prospectando recursos e fontes de fomento, tanto públicos como privados. Conseguindo, assim que sinalizar a questão do recurso que conseguir, nesse momento é que, para estabelecer uma cooperação, uma parceria com a Embrapa, é que a gente solicita que a equipe formalize a empresa. Né? No caso das equipes. No caso de startup, já como já foi formalizada, já passa para o processo de formalização da parceria. Então, é somente na quinta fase. E é bem interessante, né, Márcia, que a chamada do Colmeia, ela não é competitiva, né? Então, você não vai... alguém que for proponente de uma ideia, uma proposta, ele não vai estar competindo com o outro colega que eventualmente aplique. Muito pelo contrário, né? A ideia é que estimule que cada vez mais propostas em temas variados possam ser desenvolvidas em parceria conosco, né? Sim, sim. Foi nessa linha, né, Luciana, que a gente pensou e estabeleceu, né, a lógica para essa chamada, a questão também da qualidade da nota de corte. Então, você que tem interesse, para passar, né, prosseguir nas próximas fases, é apresentar uma solução interessante, alinhada a algum problema real do setor produtivo, né, com estratégias interessantes para viabilizar o desenvolvimento daquela solução. Então, assim, a questão é, você está competindo com você mesmo, né? Que é a questão da nota de corte, né? Então, a gente pensou nessa modalidade era para trazer também ideias interessantes, né? Fortalecer essas ideias interessantes, propostas interessantes. Excelente, Márcia. Agora estão chegando outras questões, chegaram duas bem próximas em relação ao tema, então eu vou reuni-las numa só. É uma questão da Juliana, junto com a do André, e aí a Juliana coloca: boa tarde. O projeto Comeap é apenas na Embrapa do DF ou é em outras Embrapas? E somando a que o André havia enviado, e daqui a pouco eu chego na sua questão, Kézia, essa equipe precisa ser do DF para submeter uma proposta. Tá. Hoje o Colmeia, ele está na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, tá? Foi um programa que a nossa unidade ela lançou, mas claro, futuramente isso pode estar aumentando essa capilaridade geográfica, tá? Mas hoje é na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. As pessoas de outros estados podem submeter propostas, pessoas físicas? Sim, podem submeter de qualquer lugar. É só a questão que a gente frisa em relação à questão do Distrito Federal em torno no momento da formalização, né, a empresa, a startup, ela precisa estar sediada no Distrito Federal em torno. O entorno a gente considera os estados de Goiás e Minas Gerais. Excelente, Márcia. E num cenário hipotético que, eventualmente, um membro da equipe, seja de outro estado, seja de São Paulo, seja de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, mas se ele tiver na equipe um membro que efetivamente seja do DF e o CNPJ, no final, na formalização, quando for estabelecer a parceria com a empresa, for aqui do DF, então nenhum problema, ele pode ter sócios em diferentes localidades do país, né? Não, pode ter sócios em diferentes localidades, ou nesse primeiro momento é que a equipe, né, só pessoas físicas, não estejam lotadas em Brasília, mas que, se realmente a proposta avançar, elas vão depois formalizar a empresa aqui no Distrito Federal em torno, sim, pode submeter propostas.
Excelente, maravilha. Tem uma questão da Kézia agora. Ela fala, boa tarde. Boa tarde, Kézia. Eu gostaria de saber se esses desafios são atualizados a cada chamada e se há possibilidade de expandirem para mais áreas temáticas do que as 4 que você apresentou, Márcia. Não, então, esses desafios, né, os 7 desafios são específicos para a chamada 01/2023, para as outras chamadas podem ser outros desafios, e as 4 áreas temáticas que o programa estabeleceu no primeiro momento, ele não é também fixo, né? Há possibilidade depois da gente expandir outras áreas temáticas para serem agregadas ao COMEAP. Excelente, Márcia. Se você quiser até reforçar um pouquinho as 4, que eu acredito que aí a nossa audiência, muitas vezes, né, Márcia, ela pode ser... Às vezes a gente achar que não está bem enquadrado numa determinada área, né, quando na verdade elas são amplas em certas instâncias o suficiente, né, para abarcar um leque relativamente grande, seja desenvolvendo um nanocosmético, seja prospectando uma solução voltada a um sensor do tipo point of care ou algo do tipo, ou uma atividade em biologia sintética, né, ou mesmo identificando um micro-organismo ou prospectando um micro-organismo para aplicação em controle biológico, ou formulando esse micro-organismo. Então, tem vários leques de possibilidades que são possíveis abrir a partir dos desafios elencados, né? Sim, aí fortalecendo, né? O Luciano já colocou exemplos, né? Citou as temáticas. As 4 temáticas que o programa está trabalhando na chamada 01/23 é biologia sintética e biotecnologia aplicada, bioinsumos e outros produtos naturais, micro e nanomateriais e produtos alimentícios, bem-estar e saúde, né? Nesse último é recursos genéticos para essa aplicação, né? E listamos 7 desafios para chamada 01/2023, né? Reforçando, para bioinsumos e outros produtos naturais, os desafios que foram elencados são tecnologias de controle para complexos de nematóides e percevejos e novas aplicabilidades de micro-organismos para a agricultura. E aí, esse segundo desafio, ele é bem abrangente também. Na parte de biologia sintética e biotecnologia aplicada, a gente está trabalhando com 2 desafios, que são ferramentas biotecnológicas para alterações ploidias e ferramentas biotecnológicas de manejo fitossanitário. Micro e nanomateriais ficaram testes fitossanitários e zoossanitários de detecção rápida e tecnologias para rastreabilidade agropecuária utilizando nanotecnologia. E na quarta temática, que é produtos alimentícios, bem-estar e saúde, esse desafio também ficou bem abrangente, que pode entrar a parte também de outras aplicações de nanotecnologia, que esse é o tema aqui do Congresso, né? Pensando em produtos alimentícios e bem-estar e saúde. Então, impressão 3D em alimentos, aqui entraria, né? Que é agregação de valor para produtos vegetais. Né? A questão também do uso da nanotecnologia para desenvolvimento de novos cosméticos e produtos relacionados a bem-estar e saúde também entram aqui. Está bem abrangente, que poderia estar podendo incluir aqui. Com certeza. E aí uma preocupação, não foi ainda uma questão, mas que algumas vezes eu já ouvi, né, de pessoas interessadas, e se eventualmente não for aprovada uma determinada proposta ou não atingir a pontuação mínima necessária, né, dos 70%, como é que ficaria essa proposta? A pessoa tem interrompido o processo ou a pessoa depois pode aplicar de novo, tendo sido aperfeiçoada? Como é que funciona nesse caso, Márcia? Então, não atingindo, né, a nota de corte, né, a gente vai estar encaminhando também as orientações em relação àquela proposta, porque, assim, né, considerações sobre o processo de avaliação, e, claro, a equipe proponente, ela pode submeter nas próximas chamadas, tendo um desafio alinhado àquela proposta. E aí, levando todas as considerações, né, os inputs que a gente fez sobre a avaliação daquela proposta para aprimorar. Excelente, Márcia. Ainda não chegaram também outras questões, mas como a gente tem, né, vivenciado aqui no próprio grupo, pessoas que demonstram interesse no programa, uma outra preocupação que eu já ouvi algumas vezes é como vai se dar
o processo do compartilhamento da infraestrutura com a Embrapa, como vai se dar o processo das mentorias, né? Ou a pessoa às vezes fica se perguntando, eu posso procurar um mentor antes de aplicar a minha ideia, ou eu tenho que esperar depois e a Embrapa que faz a indicação de quem é o mentor para a minha ideia. Então, essas são algumas perguntas que eu já ouvi por aí. Tá. É possível procurar, assim, procurar antes, né, até para discutir, pensando na formulação, na geração da ideia e aplicação também das inscrições, mas isso não é impeditivo. Assim, as equipes podem tanto procurar antes o pesquisador, a equipe técnica da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, como assim, eu tenho uma ideia super interessante, eu vou aplicar. E aí depois, na fase de aprimoramento, que é a terceira fase, o Comeap ele vai fazer esse match com os mentores aqui da nossa unidade, tá? São vários canais que podem estar para conseguir, para viabilizar, para fortalecer e deixar robusto aquela proposta, tá? E o compartilhamento, o uso depois da infraestrutura, claro, a gente vai estar analisando a proposta para ver se a unidade ela conseguiria, né, atender, teria infraestrutura para executar aquela proposta, né, isso tudo também vai ser analisado no processo de avaliação, e a partir do momento que o projeto já está ok, foi selecionado, foi aprovado, e já tenha recursos para execução, aí assim, e formalizado a parceria, é nesse momento que aí vai ser liberado o acesso para o uso da infraestrutura aqui da unidade. Excelente, Márcia. Chegou uma questão agora que, e se eventualmente uma pessoa tiver uma ideia, mas não tiver nada de recursos iniciais, eventualmente nem para abrir a startup mais adiante, para testar, né, a viabilidade técnica, a viabilidade da solução, ou mesmo operacionalmente se é viável ou não ir adiante. Ou, quem sabe, até saber se essa ideia funciona como está ali. A Embrapa, nesse caso, ela oferece apenas a infraestrutura e arca com isso, ou ela também oferece os reagentes iniciais para esses primeiros testes? Aí a questão é mais nesse sentido, se a Embrapa vai aportar, né, algum tipo de material necessário para o consumo inicial durante o desenvolvimento do projeto. Nesse caso, só reforçando, né, a chamada vigente, né, a gente está conversando sobre a chamada vigente em termos de recursos, que ela não está prevendo recursos financeiros para serem aportados no projeto. Então, se a ideia é interessante, a proposta é interessante, aquela solução, ela tem potencial de gerar impacto. A proposta de modelo de negócio dela é super interessante e factível, né? Ela vai passar pelas fases de avaliação, né? Passando a quarta fase, que entra na viabilização do projeto, aí o que acontece? Isso vai ser avaliado, né? A equipe, em conjunto com com o Comeap, a gente vai estar prospectando recursos para viabilizar aquele desenvolvimento. Recursos para custeio, recursos se houver necessidade de algum investimento. Então, é nesse momento que vai ser prospectado para aquele projeto. Maravilha, Márcia. Não chegou ainda a outras questões, mas uma que eu já ouvi algumas vezes também é se a pessoa já tem uma startup, ela já é ativa e tem, como se havia citado, a necessidade, claro, de ter um mestre ou doutor, ou que esteja cursando um mestrado ou um doutorado, ela tem a possibilidade de estar aplicando ou tem alguma limitação em relação a quanto ela já fatura anualmente? Não tem limitação em relação ao faturamento, tá? Só que ela pode estar propondo, submetendo propostas nas chamadas. Né? Se ela A for uma startup pode. spin-off de uma outra empresa de maior porte, não tem absolutamente nenhuma restrição, né? Não tem restrição. Maravilha. E com relação aos KINAI, ou seja, a empresa tem que ter um KINAI específico de determinadas áreas relacionadas diretamente à temática que ela vai aplicar, ou isso a empresa pode ajustar depois, de acordo com o desenvolvimento, já que ela já terá um CNPJ? Na chamada 01/2023, a gente não faz nenhuma limitação em relação ao KINAI.
tá? Mas em relação a ter uma MEI, se o empreendedor é um MEI, empreendedor sim, porque individual, MEI tem limitação de atividades, né? É sempre a gente pensar que é a questão da limitação. Não, a MEI não poderia ter atividade de pesquisa e desenvolvimento. Então, é nessa linha por isso. excelente, Márcia. Então é isso, pessoal. No caso da MEI, não é uma restrição do programa, é uma restrição do ponto de vista legal da empresa não poder atuar em pesquisa e desenvolvimento. Tem outras atuações, mas não em projetos que envolvam pesquisa e desenvolvimento e inovação, né, Márcia? Sim. Maravilha. Não tivemos ainda outras questões, mas algumas que provavelmente inquietam alguns dos nossos participantes é qual que é a duração de um eventual projeto que venha a ser aprovado no âmbito do Colmeia? Ele tem um prazo de 1 ano, 3 anos, ou não tem uma restrição? Como que funcionaria isso? Não, não tem restrição, mas o ideal é a gente pensar assim, né? São projetos de 2 anos. Claro que em 2 anos é, não, não tem, às vezes não vai ter perspectiva de chegar no TRL 9, né? Mas a gente pode pensar em projetos em fases, né? Em fases até chegar piloto, escola, e depois, assim, tá prospectando recursos para o avanço da maturidade. Mas não há restrição. Excelente, Márcia, que essa realmente é uma questão que geralmente preocupa as pessoas, né? Porque o prazo, por exemplo, desenvolvendo um mestrado ou um doutorado, ele vai ser de 2 anos ou de 4 anos, então isso sempre gera alguma dúvida nas pessoas, já que elas vão conciliar as atividades acadêmicas na pós-graduação com, eventualmente, um desenvolvimento no âmbito do empreendedorismo, né? Sim. Maravilha. Não vejo outras questões ainda, mas a sala temos muitas pessoas aqui assistindo, então acredito que elas estão interessando na discussão. Um outro ponto que talvez a gente possa estar trabalhando e contando para eles é em relação ao, depois que o projeto está concluído, ou que teve os seus alcançáveis, que como a Márcia colocou, a ideia é que sejam alcançáveis, que a gente tenha métricas claramente bem estabelecidas para eles, né? Tenha, sobretudo, entregáveis claramente estabelecidos. O que, que acontece depois que o projeto é concluído? A Embrapa é copartícipe na solução, né, que foi desenvolvida, essa solução tem um compartilhamento de propriedade intelectual com a Embrapa ela depois é contemplada ou efetivamente recebe royalties a partir do produto, como é que se dá o licenciamento dessa solução que foi desenvolvida junto com a Embrapa? Então, Luciano, em relação à questão da propriedade intelectual, isso vai depender de caso a caso e é tudo em função do aporte de cada parte, né, da equipe da própria Embrapa no desenvolvimento da tecnologia. Então, assim, se houver aportes intelectuais, infraestrutura, de recursos, sim, isso o produto ele pode ser compartilhado também com a Embrapa. Mas isso a gente vai ter que estar avaliando caso a caso. Excelente, Márcia. E tem que ser mesmo, né, por conta da diferença que a gente tem de situações e circunstâncias as quais, em cada momento, a gente tem algum dos empreendedores atuando, né, e que também tem que se avaliar qual vai ser a contribuição de cada parte, né, seja em termos de infraestrutura, recursos humanos, recursos financeiros e, claro, também o conhecimento prévio de cada parte, tanto Sim. daqueles apresentando a startup ou a ideia, quanto também o projeto em si, a proposta, quanto também do nosso lado, Embrapa, né, enquanto os mentores contribuindo com o escopo da proposta. Com certeza, Luciano. Maravilha. Chegou uma questão agora sobre o tema ou projeto de pós-graduação. Precisa ser exatamente o mesmo, Márcia, do que está relacionado com a proposta, ou a pessoa pode apresentar uma proposta distinta daquela que é o tema do mestrado ou do doutorado que ele está desenvolvendo? Não, pode ser uma proposta distinta, né? Não precisa, não, quer dizer, não precisa estar relacionada ao tema do teu projeto de dissertação ou de tese, né? Pode ser algum insight que você viu, achou interessante para algum daqueles desafios e você está submetendo uma proposta de desenvolvimento. O ideal é que seja, tá? Que seja algo diferente do que esteja desenvolvendo no mestrado e doutorado.
tá? Mas nada impeditivo também do que vocês estejam pesquisando no mestrado, doutorado, possa também ser input para a proposta de desenvolvimento de uma nova tecnologia. E até uma questão que acaba vindo dessa, né, Márcia, é como é que funciona com a universidade, né? Então, a universidade vai ser participante do processo e ela vai ter uma participação na construção da proposta, ou até melhor dizendo, da solução final entregue, ou não? Ou isso também vai ser caso a caso, mediante Isso uma vai ser caso a caso particularidade? dos inputs dos PI background que vai ser aportado também no desenvolvimento daquela tecnologia, Luciano. Sim, caso a caso. Maravilha. Sim, imagino. Até chegou uma outra questão, já tem algumas pessoas interessadas em aplicar a proposta. A Keila dos Santos mandou uma mensagem pedindo o link de acesso à chamada. Se você puder, Márcia, colar aqui no bate-papo público, o André leva lá para a gente, e aí ele coloca no bate-papo da área de transmissão, já está chegando aí, pessoal, a Márcia já está pegando aqui. Tem o site do Colmeia, no site do Colmeia App vocês já vão ver a chamada, a Márcia já colou, o André já está levando aí para a área de comentários de vocês, e aí você já pode pegar aquele, ele já colou aí, e aí você tem o edital, você tem a chamada, como aplicar, como submeter via formulário, então tem todas as informações, né, Márcia? Sim, sim. O link que o André até colocou é é o endereço do programa Comeap, né, que fala sobre as temáticas, sobre os mentores, e aí lá você pode clicar na chamada vigente, né, que é a chamada 01/2023. Maravilha. Até se você quiser, Márcia, não chegaram ainda outras questões, mas eu não sei se um formulário a gente tem algum que ele seja corrido, que dê para. Porque muitos ficam preocupados, e a gente já teve esses casos aqui também, perguntando: mas é trabalho demais para eu correr o risco de não ser aprovado. Acho que a pessoa não precisa se limitar a isso, né? As informações que são pedidas geralmente são bastante sucintas e básicas, não tem nada de muito complexo, né, que precise fornecer nesse momento. Não, não, são sucintas, né? E você vai ter que preencher. Tem um formulário para submissão. Na página da chamada tem o edital falando sobre as regras, todo o processo da chamada 01/2023. E embaixo também na página tem um link de inscrição. Além de preencher o formulário, tem que mandar também informações da equipe e o SWOT daquela solução tecnológica, né? Fazer uma análise SWOT daquela tecnologia, mas em um dia, né, se você já tem uma ideia, uma solução, já uma proposta de solução, eu acho que em um dia você consegue preencher tudo. Certamente. Ele vai ficando gravado, Márcia, a pessoa já pode ir preenchendo e o registro vai ficando? Ou é melhor ela já ter todas as informações antes de sentar na frente da máquina para É o começar? formulário Google, então assim, você pode, até na chamada, no documento da chamada tem um modulinho de formulário, mas Aqui. se precisar, só dá uma olhada, coloca, faz tudo, só por precaução, faz tudo no Word e depois coloca, insere no formulário Google. Maravilha, Márcia. Tem mais pessoas aqui demonstrando interesse. O Breno Valentim acabou de mandar uma mensagem, primeiro saudando com boa tarde, parabenizando pela iniciativa, né, pelo programa, e perguntando se é possível haver um fluxo contínuo para submissão e envio de propostas, ao invés de marcos, né, ao longo do ano específicos. Não, então, como a gente lançou o programa recentemente, no final do ano passado, até para estruturar e pensar também no fluxo de processos, nesse primeiro momento a gente estabeleceu assim chamada com períodos, né? Com um período. Só que a perspectiva é depois das chamadas futuras serem de fluxo contínuo. Mas, Breno, aproveita e submete agora, até dia 20. Está no prazo, né, Márcia? Está em Sim, tempo. está no prazo. Dá para já aproveitar essa chamada que está aberta e, claro, é um momento também, às vezes isso é interessante a gente abordar um pouco, né, Márcia, que, sobretudo, cada um desses jovens empreendedores terão uma oportunidade de aprender, né, no programa Colmeia,
porque acaba que o processo deve ser mais importante, inclusive, do que o fim, muitas vezes. E talvez, nesse caso, seja bem isso, né, que acontece. A pessoa que Sim. participar do programa provavelmente não vai sair do mesmo jeito, inclusive na discussão do Nanobio Encontro, tanto de ontem quanto do Nanobio Encontro que a gente teve anteontem, a gente falou da questão do Vale da Morte, enquanto desenvolvimento de um determinado negócio, uma solução. Falamos de situações relacionadas a, muitas vezes, as pessoas terem medo de usar a palavra fracasso, enquanto a grande maior parte, se não todos os empreendedores de sucesso, geralmente tiveram uma situação de fracasso. O medo é tanto, muitas vezes, de se falar, que eu já vi muitos usando a palavra insucesso, ao invés de assumir, né, e aceitar que é possível sim fracassar numa ideia e ali ser um aprendizado para que depois a pessoa desenvolva uma solução. Sim, sim. E eu acho que participar do programa, né, das chamadas, vai ser toda uma construção, um amadurecimento também sobre se sua ideia é factível, se pode ter impacto, ou trazer outros insights e pensar, não, realmente não é aquela primeira proposta que eu submeti, é que realmente eu vou continuar. Pode vir outros insights e também fazer toda uma pivotagem também, né, daquela sua proposta. Mas participar do programa vai fazer toda essa questão. Para quem tem interesse em empreender, né, o jovem acadêmico que gostaria, eu quero também que a tecnologia que eu esteja desenvolvendo vá para o mercado, participar do programa vai ajudar bastante também no processo de amadurecimento. Excelente, Márcio. O Breno agradeceu e colocou uma carinha de sorriso. Acho que ele já está intencionado a aplicar. Algumas outras questões que geralmente chegam, elas dizem bem em relação a isso que você colocou, da pivotagem, porque em projetos, digamos assim, chamadas convencionais, geralmente elas têm pouco espaço, né, para poder pivotar, para poder alterar alguma trajetória que vá conduzir mesmo que à mesma solução. No caso do Colmeia, há flexibilidade para que, durante a trajetória, claro que mantendo o objeto, a pessoa possa pivotar durante a execução dela, às vezes captar um recurso adicional para avançar a solução numa outra direção. Isso é possível dentro do programa, mediante, é claro, ter algum termo aditivo no contrato original, algo do tipo. Isso é possível? Isso a gente está discutindo, debatendo para possibilitar isso, Luciano, essa flexibilização também, até para aumentar, mitigar, né, o insucesso e aumentar a taxa de sucesso. A gente está trabalhando no âmbito né, discutindo isso no âmbito do comitê diretivo do Colmeia-AP, essa possibilidade, né, de pivotagem. Excelente, Márcia, que isso é fundamental muitas vezes, né, no empreendedorismo de base tecnológica. Às vezes, no meio do caminho, você percebe que uma outra direção acaba ou acelerando o processo ou permitindo uma otimização mais Sim. eficiente. Então, é muito importante, realmente. Com certeza, ou às vezes você está desenvolvendo algo que você viu, que às vezes uma nova aplicação, né, que já não estava prevista, né? Sim. Excelente. Eu estou observando aqui nos comentários e nas mensagens com perguntas que o André está trazendo aqui para a gente. No momento não chegaram outras, Márcia. A gente ainda tem uns 9 minutinhos. Eu não sei se você quer dar alguma palavra final para esses potenciais empreendedores, né, que nós temos aqui no meio acadêmico, interessados em levar a ideia para o mercado, né, levar uma solução para o mercado que seja adotada. Então, fica à vontade se você quiser dar essa última palavrinha. Então, é só reforçar, né? Você, jovem acadêmico, né, que tem alguma ideia interessante, venha transformar suas ideias em soluções tecnológicas para o setor agropecuário. E aproveite e submeta uma proposta agora na chamada vigente. Excelente, Márcia. A gente te agradece muito pelo seu tempo, de ter vindo aqui contar e apresentar um pouco do programa para os nossos participantes, que depois, é óbvio, eles vão ter a oportunidade de assistir em outros momentos, outras pessoas também, e a gente está certo de que muitos vão ter interesse, e certamente esse programa ele visa mudar a lógica convencional do que diz respeito à interação com uma empresa pública, né, como a Embrapa, de oferecer
dentro de um ecossistema de inovação, oportunidades para que essas pessoas consigam primeiro se situar e depois até mesmo crescer, né, e navegar dentro do ecossistema. Então, é muito importante. Lembrando também a todos que o programa Colmeia Up tem um stand dentro aqui do nosso quarto CDNB, e vocês podem visitar, muitas dessas informações que vocês pediram estão lá, mas, sobretudo, gostaria, Márcia, que você contasse um pouquinho da gravação do evento, né, que a gente teve esse ano já dentro do Colmeia, e que aí a gente tem vídeo e está lá no stand, que pode também ser útil para que vocês não só se decidam quanto a participar do Colmeia, quanto também ter uma visão de empreendedorismo, né? Nós tivemos vários palestrantes renomados daqui do Brasil que apresentaram no programa e que efetivamente podem agregar muito a vocês, até mesmo na construção da ideia, não é, Márcia? Sim, a gente organizou um evento que foi o Colmeia Up Summit 2023, que ocorreu no dia 8 e 9 de março. Se vocês digitarem no canal do YouTube também, Colmeia Up Summit 2023, você vai encontrar as gravações lá, né? Então, foram 2 dias de eventos, que a gente teve palestras e painéis com especialistas discutindo sobre panoramas de agtech, investimentos em startups, estratégias para inovação aberta, a parte de modelagem de negócio, né? O Vale da Morte, a questão também de como fazer um pitch competitivo. Então, foram diferenças temáticas, né, para aquele jovem acadêmico que tem interesse em empreender, que vai estar ajudando, né, acho que fortalecendo também, amadurecendo também essa proposta de ideia, né, de empreender, né, de tecnologia. Então, eu acho que vale a pena assistir, tá? Na nossa página ela faz também, cita esses 2 eventos, mas se vocês quiserem já ir direto no canal do YouTube, é só digitar Colmeia Up Summit 2023, tá? E, por favor, siga a gente no Instagram, é @inova.comeap, né? A gente criou um novo canal no Instagram, antes era a gente postava na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, mas agora tem um canal específico no Instagram também do programa Colmeia Up. E reforçando também esse programa, quando a gente criou, era pensando também, dando suporte e acompanhamento em todo o ciclo de desenvolvimento da tecnologia, tá? Então, por isso que a gente colocou essas diversas fases, pensando desde a questão da geração da ideia até já estágios avançados de maturidade de tecnologia, tá dando esse suporte também para o jovem empreendedor. Excelente, Márcia. Até chegou outra questão enquanto você falava. Acho que justamente combina muito com isso que você acabou de falar, a palavra jovem empreendedor. É uma pergunta do Yuri. Ele agradece a você pela palestra e aí ele coloca que ele é estudante de biotecnologia na graduação. Se ele pode participar nesse desenvolvimento de projetos. Sim, Yuri, você pode participar, contando também, se for na chamada vigente, que pelo menos uma pessoa da tua equipe esteja cursando mestrado ou doutorado ou que já tenha concluído, tá? Pelo menos uma pessoa da equipe. Excelente, Márcia, obrigado. A Juliana te agradece também, Juliane, na verdade, ela diz um obrigada pela oportunidade, né, por você ter apresentado o programa. Não chegaram mais questões, acho que não temos outras questões por enquanto. Então, novamente, a gente te agradece, Márcia, pela disponibilidade, pelo seu tempo de ter vindo aqui contar um pouco para nós sobre o programa, e certamente aqui no nosso espaço do CDNB vão ter várias pessoas interessadas e motivadas a estar aplicando proposta ou então acompanhando e, sobretudo, indicando, né, Márcia, para outras pessoas que possam ter interesse, onde às vezes não necessariamente quem está aqui aplique, mas você pode indicar para um colega que pode ter muito interesse no programa. Sim, eu que agradeço, Luciano, né? Essa oportunidade de a gente estar apresentando o Colmeia Up, né? Quanto mais pessoas souberem, né? Assim, para a gente estar fortalecendo, divulgando o programa, porque é para vocês, né, jovens acadêmicos, que a gente criou esse programa. Pensando em vocês, pensando também nessa questão do fortalecimento das agtechs, né? Do agronegócio. Excelente, Márcia. Muito obrigado de novo e até mais. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, até mais, pessoal. Começaremos daqui a pouco a próxima palestra, pessoal, às 14 horas. Tchau, Márcia. Tchau, Luciano.